Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente aqui para falar de numerologia, para explicar como essa ciência tão sagrada, tão antiga, pode nos ajudar na nossa vida. Porque o mais importante, sinceramente, para mim, é que todo esse conhecimento seja aplicado de forma prática para a gente poder prosperar, realizar nossos sonhos, se sentir em paz com quem nós somos, porque a numerologia abre muitas portas de autoconhecimento para a gente entender o porquê das coisas. Por que eu me sinto assim? Por que tais coisas são difíceis? Por que tal coisa é tão fácil? Por que tal coisa é tão boa na minha vida? Então a numerologia, conforme a gente caminha nessa jornada de autoentendimento, de autoconhecimento, muitas portas se abrem, muitas coisas se facilitam, tá? Então a gente está aqui nesse momento para responder essa pergunta que é tão importante, tão forte, tão presente, tão comum. Afinal de contas, qual que é o meu número? A numerologia trabalha, tá, com alguns números. Quando a gente desenha um mapa numerológico, se um dia você fizer um curso profissional, você vai entender. A gente trabalha com alguns números dentro da vida da pessoa, mas o número central, o número mais importante, o número principal para a gente compreender a nossa existência aqui nessa encarnação que a gente está, nesse momento presente, é a data de nascimento. Então vamos pegar uma pessoa hipotética, tá? Que nasceu no dia 17 de março de 1993. A gente começa pelo mês. Pega o mês que essa pessoa nasceu, março é número 3. Se a pessoa nasceu em outubro, novembro ou dezembro, se for o seu caso, aí você, por favor, soma para chegar na síntese, porque é mais fácil. Aqui na numerologia pitagórica, a gente sempre trabalha com a síntese das coisas, que facilita, simplifica, e dentro dessa simplicidade que a gente encontra as coisas divinas realmente. A beleza das coisas se apresenta muito mais pela simplicidade do que pelos detalhamentos que mais confunde a mente do que traz uma concentração, que é o que a gente está procurando sempre, tá? Então, se você nasceu em outubro, ou novembro, ou dezembro, você soma, chega numa síntese. Outubro, 1 mais 0 vai ser 1, novembro, 1 mais 1 é 2, e dezembro, 1 mais 2 é 3. Aí você pega esse número. Se você quiser usar papel e caneta ou lápis, pode facilitar esse processo, tá? Então, vai lá buscar, pausa o vídeo, depois volta. Então você coloca aí o número, o dígito, síntese do mês que você nasceu. A gente começa pelo mês, porque o número 12 ele é muito determinante das coisas aqui do nosso universo, do nosso plano de existência. Por exemplo, a gente considerar que são 12 meses do ano, 12 zodíacos, né, 12 signos centrais, que a gente mais fala, os 12 princípios herméticos, contando os 7 principais revelados e os 5 que são ocultos, e também, para muitas pessoas, essa história pode ser uma parábola, pode ser só uma fábula, de certa forma, as 12 tribos de Israel, mas para muitos ela é uma realidade. E é interessante quando a gente observa também que lá no alfabeto hebraico, que é pela Cabala que vem muitas coisas aqui da numerologia pitagórica que a gente está falando hoje, muita coisa é herança da Cabala, né? No alfabeto hebraico, que é considerada por alguns a fonte desse conhecimento sagrado também, no alfabeto hebraico são 22 letras, que é um número bem especial, 22 letras divididas em 3 classes. Então tem 3 letras mãe, 7 letras duplas e 12 letras simples. Isso é um estudo para outro momento. Então a gente vê que o 12 já está fundamentado na essência das coisas. Porque uma outra coisa bem interessante que vem pela Cabala, pelo Sefer Yetzirah especificamente, é a explicação de como a criação aconteceu. E muito dela envolveu palavras, números e uma instituição de uma certa ordem aqui nesse universo. Então isso é bem interessante. Inclusive, Helena Blavatsky, citando Platão e Pitágoras, ela diz que o dodecaedro foi a forma utilizada pelo Criador na criação do universo. Se você colocar na internet dodecaedro, você vai descobrir que é um polígono regular de 12 faces iguais. Então essa energia do 12 é bem interessante. Como será que se deu isso realmente, né? Essa criação do universo por dentro do 12. Isso é coisa para a gente ir pensando, imaginando. Mas vamos voltar aqui para o nosso foco. Então o 12 ele é uma coisa muito determinante, por isso que a gente começa pelo mês de nascimento. Nosso mês de nascimento é um capítulo muito importante da nossa vida. É muito importante a gente compreender a energia desse número. Que aqui, para a gente simplificar, para ficar mais fácil a nossa conversa, vai de 1 até 9. Eu mesmo nasci em novembro, eu me concentro mais em entender o número 2 do que o 11. Eu entender a energia do 2, a minha vida é muito mais fácil. Quando eu piso fora da energia do 2, é muito complicada a minha existência. Quando eu caio nos vícios do 2, eu tenho que fazer todo um trabalho de retornar para as virtudes.
E eu sei que isso vai ser constante na minha vida, porque eu já entendi que a numerologia é assim, está falando muito do presente, de quem eu sou e daquilo tudo que eu trago, seja do passado, de outras reencarnações, que a numerologia também explica, eu levo com isso comigo para o futuro através do meu presente. Então, voltando, você pega aí o seu mês de nascimento, que no caso dessa pessoa que a gente está falando, 17 de março de 1993, março é número 3. Aí anota aí o mês do seu nascimento. O dia do nascimento a gente também vai chegar numa síntese, tá? Essa pessoa do dia 17, 1 mais 7 é 8, eu vou anotar aqui, número 8. Se você nasceu no dia 26, também é 8. Se você nasceu no dia 16, aí é 7. Se você nasceu no dia 31, 3 mais 1 é 4. Sempre voltando para a síntese, tá bom? E agora o ano do nascimento também. Se você nasceu de 2000 para cá, esse cálculo é bem mais fácil, né? Mas pessoas como eu, que nascemos de 2000 para lá, tem mais alguns números aí para a gente somar. Então vamos lá, com calma. Pega aí seu papel e soma. 1 mais 9, 10. 10 mais 9, 19. 19 mais 3, 22. 2 mais 2, 4, novamente. Então sempre indo para sintetização, para chegar em um dígito só. E essa pessoa, então, nascida 17 de março de 1993, a gente tem o 13 do mês, mais o 8 do dia, mais o 4 do ano do nascimento. Então você vai fazer esse mesmo processo consigo aí, tá? 1 mais 9 mais 9 mais 3, 22, 2 mais 2, 4. Dia 17, 1 mais 7, que é 8. E o mês de março, como no caso desse exemplo, que é 3. Bem simples. E daí a gente soma. 3 mais 8 é 11. 11 mais 4, 15. 1 mais 5, o 6. Tem muitas coisas, conforme a gente avança nesse estudo da numerologia, se formando, etc., que a gente pode dizer desse processo de somatória. Tem muitas coisas que a gente pode explicar aí num momento mais aprofundado. Mas essa pessoa, então, a coisa mais importante para ela entender, para ela aprender nessa encarnação, é a energia do número 6. Por quê? Porque a data do nosso nascimento está falando da energia do tempo agindo sobre a nossa vida. A energia do nosso nome é aquilo que a gente traz, porque a numerologia é uma ciência que explica que a gente é um espírito que está reencarnando, que já teve várias encadernações aqui nesse plano. Então a gente traz coisas com a gente. Então o nome está falando mais disso, das coisas que eu trago com mais eminência, com mais força. Apesar de que as coisas da data também trago de alguma forma, mas é uma relação diferente que se dá. Pela data de nascimento eu encontro coisas que eu preciso realizar, que eu preciso fazer, que eu preciso aprender, que eu preciso desenvolver. Então é muito importante a gente entender esse número da nossa data de nascimento, de 1 até 9, entender o aprendizado central. Então no primeiro vídeo que a gente colocou aqui, para compreender o essencial da numerologia, a gente já falou um pouco desses números de 1 até 9. No vídeo anterior, falando da geometria dos números, também falamos mais algumas coisas, mas é um estudo que pode ser de muitos e muitos dias, muito tempo a gente estudando esses números de 1 até 9 para entender como é que eles são na realidade, tá bom? Então, por exemplo, se o seu resultado do caminho de vida, que é o nome que recebe na numerologia, parêntese, é um dos nomes que recebe, na verdade, tá? Sendo bem sincero, é um dos nomes que recebe, mas é o nome mais comum. Talvez você estude com algum outro livro, alguma outra autora ou autor e coloque outro nome para esse elemento. Mas tudo bem, o importante é que é o número da data de nascimento, que a gente aqui, ao longo dos vídeos, vai sempre chamar o caminho de vida. É o nome mais comum que ele recebe, mas eu sei que pode ter outros, dependendo de onde a gente está estudando. O caminho de vida, número 1, representa aprender a individualidade, aprender a ter autorrealização, aprender a liderar. Mas o 1 é uma liderança que tem que unir, tá certo? O 2, ao contrário da individualização, está procurando a relação, está procurando andar junto do outro. É o número dos diplomatas, dos tradutores, dos terapeutas, é o número dos conselheiros, a energia do número 2. É o número do sentimento, tá certo? E aí a gente caminha para o número 3, que já é a energia da expressão pessoal. É um número muito ligado à arte, à comunicação, à criatividade, é o número da criança. Então a pessoa número 3 desse caminho de vida tem que aprender a se expressar, vencer a timidez, vencer a exigência de perfeccionismo e ser feliz, ser leve como uma criança. O número 4
já é o avesso disso. O número 4 já é o número do trabalho, já é o número da firmeza, da estruturação. Enquanto o 3, tudo é leve, o 4 é as obrigações, as responsabilidades, os deveres. O número 5 já é o prazer acima do dever. Uma pessoa do caminho de vida 5 tem que aprender a viver os prazeres da vida, desde os materiais até os espirituais. Aprender a lidar com isso, aprender a conduzir a energia do seu movimento mental, material, espiritual e emocional de forma equilibrada, de forma centrada, com um propósito bem definido, para não viver uma vida caótica, nem internamente, nem externamente, para ser uma pessoa que tenha um propósito maior. São pessoas que têm facilidade com uma série de áreas, desde saúde até o ensinamento, né? Ser professores, professoras, é bem interessante. Então, enquanto o número 5 fala da liberdade pessoal, de eu poder usar ela de forma construtiva, o 6 já é a energia da responsabilidade. É eu zelar pela minha família, zelar pelos meus deveres, zelar pelo meu lar, zelar pelo meu coração, zelar pela minha matéria. Isso que é o 6, é o número que cuida, é o número da emoção, é o número que une, é uma vibração muito voltada à harmonia dentro da comunidade. Já o 7 é, novamente, o avesso a isso. O 7 está preocupado com a sua harmonia interna com Deus. Uma pessoa caminho de vida 7 tem uma tendência a se isolar, tem uma tendência a gostar de ficar só, tem até uma facilidade com tudo isso. Graças a Deus, tem alguém aí no mundo que tem essa facilidade, porque para outros números isso não é tão fácil. Para outras vibrações é mais fácil estar no mundo do que estar só. Então a vibração número 7 também traz uma capacidade de conduzir as pessoas no sentido da espiritualidade. Mas precisa ter esse contato firme dentro de si com a força superior, que pode ser pela natureza, pode ser pelas religiões, mas o importante é a espiritualidade. O número 8, enquanto o 7 está ocupado com a realização espiritual, o 8 está preocupado com a realização material. Pegar todo esse conhecimento, toda essa teoria, todas essas ideias de mundo que o número 7 constrói e realizar, construir, prosperar, racionalizar de uma forma efetiva para poder gerar resultados, para poder gerar frutos, para poder gerar uma colheita abundante. Pessoas número 8 são muito preocupadas com a abundância da vida, com grandeza, com ter bons resultados, com fazer uma diferença prática e de se desenvolver junto com as pessoas. Não adianta uma pessoa número 8 achar que ela vai conseguir prosperar, crescer, enriquecer e viver tudo só. Ela precisa do compartilhar, é mais fácil. E isso leva justamente à energia do 9, que é a energia da doação. Enquanto o 8 está querendo obter, o 9 está querendo doar, está querendo fazer pelo mundo. Porque todo número tem o anterior dentro de si. Então a energia do número 9, a pessoa já tem tanta coisa consigo, que só o que resta agora é oferecer. O que eu posso fazer pelo mundo? O que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso fazer por quem tem menos, por quem não tem nada? Tudo isso é o que passa na cabeça do 9, essa preocupação com o mundo, com a sociedade em geral, com a humanidade como um todo. Então é caminhar nesse sentido, tá? Se esse é seu caminho de vida. Tem muitos mais detalhes, todos esses números. Ao longo do tempo a gente vai ir conversando aqui. E por enquanto espero que isso te ajude. No próximo vídeo vamos falar um pouco do número do seu nome, tá? Que tem algumas coisas bem importantes aí. Tem mais cálculos para fazer, então já se prepare. Mas essa jornada do autoconhecimento está só começando e é bom a gente ir devagarinho, se percebendo dentro dessas coisas todas. Tá bom? Até a próxima.